Mais uma quinta-feira que estamos juntos, falando, explicando, aprendendo, compartilhando tudo aquilo que faz bem para você, para mim, para todos nós, para a nossa saúde espiritual. O tema de hoje é muito interessante, porque vai nos apresentar o mundo espiritual agora. Passamos pelo purgatório, passamos por situações delicadas e vamos trabalhar na intimidade do mundo espiritual e no próximo capítulo mais ainda. Agradecendo, caro internauta, a sua presença. Você é a pessoa mais importante deste projeto. E lembrando que todos estão convidados a participar presencialmente, hoje, quinta-feira, 14 de setembro, amanhã, sexta, dia 15, depois de amanhã, sábado, dia 16 de setembro. Curso de plantonista do SOS Preces. Para quem já foi e quer retornar, como para quem nunca foi e quer ingressar. Como é que eu faço, Falcone? Homens, mulheres, cheguem mais cedo, começa às 8h30. Chega uns 15, 20 minutos antes, 15 minutos está bom, e levem para a tarde uma garrafa ou uma caixa de suco de fruta ou de refrigerante, se você ainda bebe essa porcaria, e mulheres, algo de comer, porque à tarde nós vamos ter um intervalo, tá bom? É isso que está aí. Meninas, sejam bem-vindas, vamos trabalhar porque o tempo urge, mas não ruge. Quem começa? Eu, eu, Mirinha, posso Incorpora falar. então aí, menina. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A mensagem de hoje é belíssima. Ela parece comigo, tá? Vamos lá. O céu está dentro de você. Aprenda a viver no paraíso. Não é preciso morrer para ir para o céu. Não. Nós criamos em nós os infernos de tristeza e angústia. Nós temos que falar isso aqui. Então, aprenda a criar o paraíso da alegria. Perdoe sempre e siga adiante, evitando aborrecer-se. Não dê importância ao que dizem de você. Deixe que sua alegria brote do íntimo do seu coração bom e generoso. Vamos orar. Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, nosso guia, aqui estamos reunidos em seu nome para mais um encontro através dessa obra de Manuel Filomeno de Miranda. Agradecendo a espiritualidade amiga que nos ampara, agradecendo ao companheiro Divaldo que psicografou a obra, agradecendo aos internautas que compartilham conosco desses ensinamentos tão importantes, agradecendo a Deus pela atual reencarnação, pelo conhecimento que a doutrina espírita nos dá, que abre caminhos, perspectivas e propósitos para que possamos atuar com disciplina e com responsabilidade no ministério que nos foi confiado. Que Maria Santíssima possa envolver a cada um de nós no seu manto afetuoso, maternal, e que tenhamos nos próximos minutos aproveitado ao máximo esses momentos de luz e que isso possa chegar ao maior número de pessoas para que também possam se beneficiar dessas palavras tão carinhosas que o companheiro Filomeno nos traz. Ampara-nos, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem. Suas palavras iniciais, meninas. Boa noite a todos. É uma alegria esse reencontro semanal. Vamos aproveitar aí para desvendar os mistérios do mundo espiritual. Sim, sim. Queridos amigos internautas, vamos estudar, para a gente ver se a gente vai para lá, para o mundo espiritual, trabalhar, né? Morar lá por enquanto. Pé lá, pé cá. Tá vendo só? É. Lembrando que temos efemérides, temos acontecimentos para comentar. Dia 14 de setembro, hoje, em 1879,
Nascia Pavlov na Rússia, doutor em medicina, seu estudo sobre os reflexos salivares condicionados levou ao acontecimento dos processos córticos cerebrais nos fenômenos da hipnose. Dia 15 amanhã, em 1879, nasce Júlia Pego de Amorim, no Rio de Janeiro, professora que, além de diretora de escola de música, sozinha aprendeu braille, fundou a Sociedade Amigos dos Cegos e a Instituição das Cegas Helen Keller, sendo uma baluarte da Sociedade Pro-Livre Espírita em braille. Em 1977, Divaldo Franco recebe o título de cidadão honorário em Ponta Grossa, Paraná. Dia 16, em 1926, é fundado o Centro Espírita Caridade Maria Eterna, em Nilópolis, Rio de Janeiro. Dia 17, em 1839, nasce Ira Erastus Davenport, em Buffalo, nos Estados Unidos, um dos conhecidos irmãos Davenport, notáveis médiuns de efeitos físicos que se destacaram pelas sessões públicas que promoveram. Em 1865 é fundado o Grupo Familiar de Espiritismo, reconhecido como a primeira sociedade espírita aparecida no Brasil, localizada em Salvador, Bahia, e fundada pelo Menezes. Acho que, se não me engano, é Teles de Menezes. Não tem nada a ver com Bezerra de Menezes, não. Dia 20, em 1990, em Guarulhos, São Paulo, desencarna Emílio Ramírez, um dos fundadores das Casas André Luiz, que até hoje realiza um trabalho extraordinário na assistência e promoção social. Em 1990, é fundado o Centro Espírita Celeiro de Luz, em Sombrio, Santa Catarina. Muito bem, a lição de hoje é o mundo espiritual, 14 de setembro, e começa da seguinte maneira. Na noite de 8 de abril de 2002, no Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, Bahia, durante as terapias mediúnicas de socorro aos desencarnados, o dirigente espiritual escreveu a bela mensagem sobre a esfera de nossa origem, o mundo espiritual. É com você, Mirinha. Hoje sou eu. Ih, vai inverter, então? Aham. Aí vocês estão fazendo pegadinha para mim, ué. Era o objetivo. Esse é o objetivo. Quem tem vocês por madrinha não precisa de obsessor. Olha, não quero contar para ninguém, não, mas a secretária do grupo é ela, tá? Eu só obedeço. É que semana passada a gente modificou porque ela estava com problema no computador, lembra que ela foi para sua casa? Aí a gente inverteu hoje o início. Mas vamos lá. Filomeno começa dizendo que causam estranheza e muitas vezes recebem críticas, e essas críticas são ácidas, com relação às revelações em torno da realidade do mundo espiritual e das suas estruturas físicas. Porque nos livros espíritas nós encontramos ali hospitais, casas, prédios, praças, coretos, todas essas descrições com relação ao que existe no mundo espiritual. E essa organização comunitária, casas, né, escola, faculdades, lugares de trabalho, são tidas como fantasias de mentes delirantes ou de médiuns portadores de transtornos megalômanos, ou seja, transtornos de uma fantasia exagerada. Grande parte das pessoas fazem esse tipo de crítica com relação à existência dessas estruturas físicas no mundo espiritual. Por isso que ele coloca no livro a palavra físicas em itálico, porque não é física igual a gente compreende, né, Falcone? Aqui no mundo material, né? É uma outra estrutura. Para os espíritos desencarnados, tem a mesma consistência que tem para nós uma casa de tijolo, porque a nossa vibração é o nosso corpo biológico, que usamos temporariamente, é composto de quê? Dos elementos que o tijolo, o cimento, o concreto é feito, os minerais do planeta Terra. Na dimensão espiritual, essa vibração é quintessenciada, como diz André Luiz, e nós vamos ver que isso acontece, não é nada vaporoso, é concreto, tem resistência. O comportamento ancestral séptico, ou seja, descrente do indivíduo, e que já vem ancestralmente, há muitos anos atrás,
prefere conceber esse modus vivendi existencial após a morte como de natureza quase abstrata, eliminando quaisquer evocações terrestres típicas da existência que ficou na retaguarda, achando, então, uma corrente de pessoas que, chegando no mundo espiritual, não existe nada, é só a ociosidade. Agora, o interessante é que tanto a ciência quanto cada uma das principais religiões possui opiniões diferentes sobre esse tema. Alguns acreditam que sim, existe alguma coisa e descrevem esse alguma coisa de uma maneira, às vezes, diferente do que outra. Então, nós temos aí vários segmentos dentro da religiosidade e dentro da academia que diverge com relação ao que existe depois do desencarne ou no mundo espiritual. E outras vezes, esses atavismos de antigas crenças pertinentes a religiões ortodoxas ressurgem em formulações que dão lugar a concepções tão metafísicas que alcançam as concepções em torno de um céu pulverizado de estrelas e de bênçãos parasitárias sem término. Ainda aí reponta a visão terrificante de um inferno apenas interior, onde os causetas e perversos ardem nas chamas do remorso. Interessante é que muitos desses que divergem com relação ao que existe no mundo espiritual afirmam também que existe um céu de beatitude e que existe um inferno de sofrimentos atrozes. Parece um antagonismo isso aí, né? Quer dizer, não existe alguma coisa lá, mas ao mesmo tempo existe alguma coisa do lado de lá. Tem fogo, fogo Tem eterno, garfo, fogo, demônio, capeta, o diabo a né? quatro, como diz o outro. Um Né? ambiente mais pesado, mais hostil, né? Ou uma Quem, quis, nuvenzinha fofinha. quem quiser saber mais, leia os livros da Igorina Cunha, Cidade no Além e Imagens do Além. Cidades do Além, ela vai mostrar toda a estrutura da colônia Nosso Lar e 6 departamentos, como uma estrela de 6 pontas. E aqui na FEAC, nós na Zona da Mata, nós estamos ligados à colônia Regeneração, que está na mesma altitude da colônia Nosso Lar, mais ou menos 60 mil metros acima da crosta terrestre. E tem a mesma estrutura, 6 ministérios, 12 ministros cada um. Na FEAC, nós temos 3 diretores espirituais, Dona Anita Borella, Matheus Fraga, Irmã Clarissa. Todos 3 obram no trabalho no Ministério do Auxílio. Dona Anita no setor da reencarnação, Irmã Clarissa no setor da desencarnação e Matheus Fraga no setor da desobsessão. Então, toda essa estrutura é muito bem explicada no livro. Inclusive, na última página, você vai abrindo uma folha tipo cartolina e tem um mapa da geografia da cidade, da colônia espiritual de Nosso Lar. Muito bom. Egorina Cunha, põe aí, Egorina com H, ela é sobrinha neta de Eurípides Barçanufo. Eu estive com ela, a Kátia também esteve com ela, estivemos várias vezes com ela, e no lançamento do primeiro livro, que foi o Imagens no Além, não. Como é que é? O primeiro, Imagens no Além, foi o segundo. O primeiro, como é que eu falei o nome dele? Cidade. Cidade no Cidade. Além. Nós estávamos lá no Colégio Allan Kardec, em Sacramento. E excelente desenhista, né, Falcone? Porque o que ela reproduz ali é com uma beleza, Ela uma era exatidão. de uma delicatesse, como se diz em francês, de pé quebrado, né? De uma delicadeza muito grande. Não é hoje as coisas computadorizadas, não. Desenho feito à mão mesmo, muito bonito mesmo. Ele continua dizendo que teima-se em negar ainda as características que evocam os complexos da civilização humana no orbe. E aí a doutrina espírita vem nos demonstrar a existência desses dois mundos. São distintos, porque um é corporal, composto por espíritos encarnados, o outro espiritual, formado pelos espíritos desencarnados, mas ambos se interpenetram. Então é muito interessante a gente entender isso, compreender e ver os registros de tudo isso que nós temos hoje aí na literatura espírita. Esquecem-se que, sendo a expressão carnal, as comunidades físicas são condensações da energia no plano da matéria organizada, porém procedentes do mundo espiritual, que é causal. Cópia imperfeita do mundo, além da forma material, depreende-se que as imperfeições na sociedade do planeta decorrem das condições em que se apresenta no processo da evolução.
Então, isso significa que o mundo espiritual, ligado ao nosso planeta Terra, ele apresenta características similares a este planeta, não é isso? Um outro planeta vai ter as características daquele outro planeta. Por isso que existe Aqui tanta é a cópia semelhança. mal acabada do que existe no mundo espiritual. A beleza lá das flores, das construções e tudo mais é mais fina, mais elaborada. Mas, de qualquer maneira, ela é muito próxima do que tem na Terra, porque se ela está próxima da Terra, não tem como ser diferente disso, né? Então, é o que ele está falando agora, no parágrafo seguinte, que, de acordo com essa proximidade da Terra, esses círculos espirituais concêntricos apresentam um caráter especial bem definido que as estruturas físicas do mundo consolidam. E aí, nesse livro, a gente tem detalhado o que o Falcone falou, né, a cidade do além, essas estruturas que envolvem o nosso planeta. E ela vai mostrar no livro que, à medida que se distanciam, serão habitados por espíritos mais evoluídos. Então, quanto mais próximo da Terra, da crosta da Terra, mais materializados. Quanto mais para o alto, mais distante da Terra, mais evoluídos, felizes uns e ditosos outros. E as edificações também são diferentes, porque vai ficando cada vez mais quintessenciado. E que somente chegarão à crosta do planeta quando a cultura, a ética e a civilização alcançarem mais nobres patamares. Nesse livro, então, a Ergoína traz o desenho do planeta Terra, o que existe no interior do planeta, ela chama de núcleo interno, núcleo externo, a própria crosta terrestre, que é onde nós habitamos, o manto, o umbral, depois uma outra esfera que ela chama de cultura e ciência, a mais acima de amor fraterno universal, diretrizes do planeta e a abóbora estelar. Então, esses espíritos que ele está dizendo aqui, mais evoluídos e felizes, vão habitar essas estruturas mais superiores, mais quintessenciais. Uma Quanto questão de mais adaptação. evoluído, mais afastado Né? da Terra. A mãe de André Luiz está numa colônia acima de nosso lar. Eu calculo que a 70 ou 80 mil metros da superfície da Terra. Ele é levado após o primeiro trabalho dele no bem em desdobramento durante o sono até ela. Lembra disso? Uhum. Está lá no livro Nosso Lar. Agora, por que que um espírito que está nessas regiões mais inferiores não consegue chegar até nessas mais elevadas? É muito fácil de explicar isso. Eu, você, a Mirinha, já falei isso aqui, esse exemplo anteriormente. Temos estrutura para subir o Everest? Não é só o esforço físico que nós não temos preparação, não. É também o ar rarefeito. Quanto mais se afasta da Terra, também o ar fica mais rarefeito. E o esforço aí não vai ser físico, é o esforço moral, é o peso atômico do perispírito. Um espírito muito embrutecido, o peso atômico dele é muito grande. É como uma bola de boliche. Se cair no seu pé, machuca, quebra. Quanto mais evoluído o espírito, mais essa bola será diáfana, será mais leve. Eles sentiriam um mal-estar, vamos dizer assim, se fosse tentar Não ir tem para um nem lugar desse? condição de Chegar. chegar. A densidade não permite. Chico conta que quando ele foi levado a nosso lar e foram mostrados, André Luiz foi mostrando, ele falou assim: agora eu quero aproximar do centro, que no centro tinha uma tipo um filó, um véu fininho no ministério da União Divina. Perguntou: o que é isso aí? Esse é o ministério da União Divina. Posso entrar? O André Luiz disse para ele que se ele atravessasse os limites e entrasse no ministério da União Divina, o cordão prateado dele rompia. Isso para um Chico Xavier. Imagina para um Armando Falcone, para uma Mirinha, para uma Verônica. Vamos nem imaginar. Muda de assunto, segue em frente. Nessas esferas luminíferas, que são essas mais iluminadas, igualmente vinculadas ao planeta terrestre, quer dizer, embora sejam mais iluminadas, ainda estão vinculadas ao nosso planetinha aqui, que ainda é de provas e expiações. Algumas delas, mais especialmente, estagiam os missionários da ciência, da beleza e do amor, que, ao se reencarnarem no mundo físico,
fomentam o desenvolvimento tecnológico, auxiliam as conquistas do conhecimento científico e contribuem com os valiosos recursos para apressar o progresso e conduzirem os seres humanos a estágios mais nobres. Porque esses espíritos já estão com uma bagagem de conhecimento muito maior. Então, se permitem a eles reencarnarem no nosso planeta para alavancar o progresso do planeta. É isso mesmo? Isso mesmo. Um Beethoven vem na Terra para quê? Um Mozart, para alavancar a música. Um Leonardo da Vinci, um Rafael, vai alavancar o quê? A escultura, para alavancar a pintura, e vai por aí afora. Você lembra quem é que esculpiu a, a imagem de Maria com Jesus no colo? Miguel Ângelo, Michelangelo. La Pietà. Perguntaram para ele como é que você conseguiu fazer uma obra tão extraordinária. Ele disse: eu me entregaram o bloco de mármore. Eu fechei os olhos e vi a estátua dentro. E fui tirando tudo que não fazia parte da estátua, sobrou a estátua. Já pensou um de nós três com um malhete e um cinzel na mão? Quebrava aquilo tudo, fazia virar caquinho de vidro, como diz o outro, não saía nada. Não temos sensibilidade para isso. São espíritos de um padrão mais evoluído que o nosso naquela arte. Nós podemos ter virtudes que eles ainda não têm e vice-versa. E são espíritos ainda ligados ao planeta Terra, né, Ainda Falcone? ligados. E Vitor Hugo, Dr. Bezerra de Menezes e esses espíritos todos estão congregando essa turma toda para reencarnar agora. Já estão reencarnando e muitos vão reencarnar até o ano 50. Olha a quantidade de espíritos que a doutora Úrsula está preparando para reencarnar no campo da saúde na Zona da Mata. Não é por acaso. Não é por Não acaso. é por acaso. Justamente para ajudar nesse processo mesmo de transição, de mudança, né, de progresso. E, simultaneamente, ele falou primeiro dessas regiões de luz superiores, desses espíritos, mas, ao mesmo tempo, existem as regiões de angústia e dor, de reparação e de arrependimento, as densas vibrações dos seus habitantes desencarnados, reconstrói os antigos lares e experienciam as organizações sociais e políticas que são compatíveis com a necessidade do progresso ou de recomeço através de sofrimentos. Ele está dizendo que nessas regiões de sofrimento existem organizações sociais e políticas? Nós já vimos isso nos livros anteriores, aquelas cidades voltadas regida por espíritos de grande conhecimento intelectual, mas de pouco padrão moral, amoroso, afetivo, e que criam hordas de vingadores, de justiceiros, acreditando estarem agindo e enfrentando as ordens superiores e com autonomia para fazer o que quiserem. Se Lembra a gente disso? pensar que aqui na Terra acontece isso, né, Falcone, dessas regiões onde se agrupam esses espíritos superiores e esses grupos de dor, de reparação, a gente tem também os nossos guetos, os lugares, né, onde essas promiscuidade, as viciações, as dores atrozes desses irmãos, e aqueles lugares mais de maiores benesses, de paz, de tranquilidade que a gente entra, que a gente se sente bem. E aí, Verônica, como falou, dentro de nós temos isso. Tem dia que é a gente verdade. está chutando o pau da barraca, tem dia que a gente está nervoso, tem dia que a gente está tenso. Você viu que eu perguntei ao menino na reunião de entes queridos se ele queria $1 milhão? Não dá para contar aqui, mas quem participou lembra da história. E se eu desse a ele $10 milhões? Você lembra lá o que aconteceu. Então, queremos isso, ganhar na Mega Sena. Aí não ganha, xinga, briga, não passa no vestibular, reclama que a culpa é do professor. Então, estamos sempre transferindo e temos os nossos momentos de paz, de ilha, de amorosidade, de leitura, de edificação. André Luiz vai dizer que todos nós somos obsediados alguns instantes, alguns minutos diariamente. Eu lembrei também agora,
comentando desses 2 livros da Evoína, do Cidade no Além, Imagem do Além, que agora essas edições mais atuais, os 2 livros estão vindo juntos numa encadernação só. Foram Eu, fundidos conf- num livro só. eu confirmei isso com a Ana Lúcia na livraria, e depois eu dei uma olhada na internet também, eu achei. Então, está escrito assim, Cidade do Além e Imagem do Além. Achei ótimo isso. Né? Porque, em vez de ter Facilita. 2 livros, facilita um livro só para poder. É porque eles Eles são são bem fininhos. fininhos, né? É isso mesmo. Então, eu achei a ideia muito boa da editora de fazer isso. E pululam desse modo no orbe terrestre e à sua volta cidades e conglomerados com instituições e hábitos humanos, às vezes tão semelhantes que um observador menos atento suporia encontrar-se na Terra, em agregados infelizes ou sítios pestilenciais onde a miséria moral e o descalabro fazem morada. Por isso que muitos Pululam, espíritos, pululam. Quer dizer, tem para todo lado, em todos os países. e por isso que muitos espíritos não se dão conta que estão desencarnados. Chegam lá e, por afinidade, são atraídos para esses O André locais Luiz conhecidos. escreve que ele visitou vários lares onde tinham familiares desencarnados sentando à mesa e almoçando junto com os encarnados. Lembra disso? Uhum. Nas obras dele? E essa ressalta é importante porque existe um segmento que acredita que não tem nada do lado de lá, ou que existe só beatitude, só ociosidade, não se faz nada, e a gente está percebendo, sabendo e constatando que não. Que aquilo que existe no mundo espiritual é o que a gente está acostumado de ver aqui na Terra. Então, como no nosso planeta tem essas diferenças nessas regiões em torno do sofrimento e da felicidade, no mundo espiritual isso também acontece. Né? Então, como é que nós vamos acordar quando chegar lá? Para que região nós vamos? O que, nós estamos Para a trazendo dentro região de que nós? estamos aqui. Temos Para a que região estamos trazendo. vibracional que estamos aqui. Diga-me o que tu pensas e eu direi com quem tu andas. Na hora que abrir o olhinho lá, quando olhar com o padrinho, a gente já sabe onde que está. Cadê Jesus? Cadê Maria? Cadê os 12 apóstolos? Outro dia da reunião mediúnica tinha um espírito assim. Cadê Jesus? Que prometeram a ele que se ele fizesse tudo certinho, ele ia encontrar com Jesus. Ele chegou do lado de lá, ele não encontrou e ele estava revoltado. Cadê Jesus que não chegou perto dele? Né? E o espírito estava. Ele falou: Eu fiz tudo o que me ensinaram, tudo que me prometeram e eu não estou achando. Estou andando, estou andando, estou andando e não estou achando. Então não é só seguir o que fala, não, é o que a gente traz dentro de nós, né? E eles são atraídos magneticamente e em razão das afinidades morais e comportamentais, que é o que a gente estava falando, como nós agimos, nós pensamos, nós nos comportamos. Os maus são recebidos pelos seus semelhantes, que se rejubilam, ficam alegres quando eles chegam. Enquanto aqueles que se permitiram vinculação com os exploradores psíquicos nos tormentosos fenômenos obsessivos prosseguem em hebetação, quer dizer, numa lentidão, até quando lhes ilumina o discernimento e optam pelo despertar e transferência para núcleos de refazimento e de paz. Então, essa atração magnética vai acontecer de iguais para iguais, e isso vai durar quanto tempo? Até o momento em que ele resolve mudar, transformar-se, modificar-se. Aí, aquele momento, que foi o que aconteceu com o André Luiz? Por que ficou tanto tempo na região umbralina? Porque não tinha despertado. 8 anos. Na hora que desperta, a coisa muda. Aí vai para uma região de refazimento, de uma região de equilíbrio, de paz, vai se reestruturar, vai se reequilibrar, e dali para frente começa uma nova jornada lá no mundo espiritual de aprendizado, e graças a Deus passando as informações para a gente, que é o que a gente tem hoje aqui, dessa psicografia tão brilhante do André Luiz. E aí a Mirinha continua para a gente. Então, ele continua falando, Filomeno, que no plano superior, sob as leis de Deus, não há violência. Oh, meu Deus, que coisa boa, né? Porque a gente tem visto tanta desordem. Ah, o planeta está piorando. Para de falar isso, está piorando coisa nenhuma. Tem que parar com isso. São os furúnculos que estão saindo. Tem nada de piorando. Toma juízo quando fala isso. Está melhorando muitíssimo. Eu matava assim, ó, com a espadada, duelava. Agora eu não estou fazendo mais isso. Então, a gente vê o progresso tecnológico da ciência e o progresso moral também está acontecendo, sim.
né? É claro que a gente dá passos mais lentos do que deveria, mas dá. Isso aí é evolução. E, gente, precisamos acreditar, ter esperança de coisas melhores, ter esperanças de dias mais claros, mais iluminados, e isso parte de dentro, é com a gente. Não fica esperando fazer um dia lindo de sol para você ser feliz, não, que amanhã vai chover, por exemplo. Ué, pelo amor de Jesus. Então, assim, lá não tem essa violência que tem aqui. E aí o Filomeno fala que não tem milagre para transferir espíritos que fizeram o sofrimento de muitos e o dele próprio, para locais felizes. Não tem como, não tem, gente, não tem. Isso é assim, uma regra absoluta. Não tem como um espírito que está fazendo mal para ele, fazendo mal para o outro, dar um salto e ir para o céu. Senhor Jesus, não tem a menor condição de ser assim. É assim, eu não preciso nem estudar doutrina espírita, doutrina nenhuma, filosofia nenhuma, Meu para guia me entender intui. isso. Meu Ah, guia me intui. não existe isso, Senhor. Não existe. É só você usar um pouquinho da sua razão para você raciocinar que eu preciso subir degraus, né? E aí o crescimento íntimo, ele se dá passo a passo, assim como a libertação do primarismo. Há muito que se melhorar, há muito que se fazer pela Mirinha, muito, muito que se fazer pelo Falcone, pela Verônica. Então, não tem como a gente dar um salto lá na frente, oba, virei santo. Quando a pessoa morre, olha, nossa, ela é maravilhosa. Foi uma peste, mas agora está maravilhosa, porque desencarnou. Tem esse negócio, não tem, gente. E assim, a realidade, ai, menina, você fala ela assim, muito nua e crua, é o melhor dos melhores. Acredita nisso que eu estou te falando. Viver na ilusão é o pior dos piores. Ai, que eu tô assim, tô lesada. Ai, mas eu ainda prefiro. Não, eu não prefiro. Eu prefiro que o Falcone diga para mim, Mirinha, para, você tá gorda. Do que ele vira para mim e fala, nossa, tá ótimo. Eu Ótimo, falei coisa isso. nenhuma, Senhor Jesus. Nunca falou. Nunca falou. Eu prefiro isso. Eu prefiro que diga Mirinha, minha filha, fala baixo, do que. Ah, isso eu já Gente, falei. gente, pelo amor de Jesus, prefira a verdade sempre. Ainda que ela te doa, ainda que ela te machuque, mas é disso que a Mirinha está precisando. Não tem evolução sem dor hoje, não existe ainda. E olha que nós estamos no momento da transição do planeta, que eu já posso olhar para a Verônica amando e dizer: quero fazer assim, quero fazer igual ela está fazendo. Eu não preciso só sentir dor. Eu participei de uma palestra no mundo espiritual que eu escutei alguém dizer assim: não precisamos mais ter câncer. Nós vamos pular essa etapa. Gente, olha que brilho. Quer dizer, eu posso olhar para a Verônica e dizer, gente, olha como é que ela ama bonito. Como é que eu faço isso? Não, mas aí eu estou querendo que o trem caia na minha cabeça. Isso não cai. Não cai. Não vai cair hoje, não vai cair na regeneração, no mundo celeste, em lugar nenhum. Pode escrever o que eu estou te falando. Eu que não tomo juízo, não, para você ver uma coisa. Então, aqui no plano físico, tem uma infinidade de variações. A gente está vendo um progresso danado quanto à saúde, a educação, a condição social. Então, se eles falaram aí, os dois companheiros falaram, aqui uma cópia de lá. Aqui está uma beleza, né? Esse corre-corre para esse. Imagina como que são essas variações lá. Imagina. Eu não consigo imaginar. Não consigo. Coitado do Chico, né, tadinho? Eu acho que ele nem queria entrar, não. Ele só fez a perguntinha, que tadinho. Porque o Chico era a humildade em pessoa. Até eu acho que eu podia fazer um cursinho com ele. Humildade em pessoa. Então, se ele perguntou, porque ele viu aquilo, ele queria saber, né? Mas entrar lá, eu acho que nem era o desejo dele. Porque ele sabia que ele não teria condição, o Chico. Então, foi um ensinamento aquele momento para ele e para nós todos outros, que imagina, quando desdobramos, eu não sei, Falcone pode falar disso, eu quero ir ali, eu quero ir aqui, não vai lugar nenhum, fique quietinho, deixa que o amigo espiritual fala onde que você vai. Ele sabe onde você tem condição de ir, né? E aí o Filomeno afirma
que a diferença básica está entre os habitantes. Enquanto aqui a gente vive tudo misturado, né? Tem um pouco de Mirim, um pouco de Verônica, um pouco de Falcone. Aí ele fala, tem atormentados, tem felizes, tem pacíficos, tem criminosos. Vê onde que você se encaixa aí. Tem honrados. Lá existem áreas específicas e reservadas àqueles que estão em perturbação e em tratamento. Eu achei esse parágrafo fantástico. Fantástico, fantástico. Me irrita num grau, olha, a irritação, porque a Mirinda irrita, né? Num grau, ver o que está acontecendo quando a gente se mistura com aquelas criaturas que não têm a ética que você tem. A gente, mas é assim a vida aqui, mas lá é tudo separadinho. Então, como que funciona isso lá, Falcone? As pessoas que estão em perturbação, elas ficam num lugarzinho separado, como se fosse um isolamento? Como que é isso? Então, gente, aí a gente falhou lá o som, né, Verônica? Então, vamos pegar o seguinte. Ninguém se transfere para locais ditosos sem passar pelas faixas intermediárias de depuração e refazimento. A gente está falando sempre isso, sempre, 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 sempre. O que seria isso? Eu preciso tirar, expurgar o que não está bom em mim, para que eu possa passar a próxima etapa. Então, para eu habitar um mundo ditoso, um mundo feliz, né, que é o que ele está falando aqui no nosso capítulo, eu preciso estar num patamar de felicidade, de divindade, de evolução nesse sentido. O Filomeno vai fazer uma coisa aqui que eu acho fantástica, eu não sabia. Então, 35 anos de doutrina espírita, eu vim aprender isso agora. Olha como é que é legal isso, gente, né, Verônica? Você estuda há 33 anos e eu aprendi nesse capítulo uma coisa hiper, super nova. Não sei você e Falcone se já sabiam disso. Mas isso que é bom de estudar, né? A doutrina espírita tem sempre uma novidade. Isso é bom pra caramba. É muito legal a gente estudar, porque tem hora que você estuda, você vê outros pontos de vista, mas você já viu aquele contexto. Mas isso aqui para mim é hiper, super novidade, eu nunca tinha escutado falar isso. O Filomeno vai ressaltar a lógica de bronze do Kardec. E aí, gente, eu falei, Jesus, já tinha escutado isso, Verônica? Não, nunca tinha escutado. Também não. Filomeno. E aí fomos pesquisar sobre isso e entender que estudiosos que conheceram Kardec denominaram a lógica, denominaram a lógica de Kardec de lógica de bronze. Por quê? O Kardec, ele não era superficial. Kardec, ele era lógico. Ele, quando disse da fé raciocinada, ele falou, criatura, não fecha os olhos para enxergar, não, fica de olho aberto, raciocina. Pega o estudo, interpreta, lê, faz uma análise crítica daquilo e vê o que você está compreendendo daquilo. Não é para você pegar o trem, tampar a goela abaixo, que o trem te entrar e... É disso que o Kardec estava falando. Aí, o que essas criaturas que conhecem Kardec, conheceram Kardec, denominaram da lógica de bronze? Ele tem uma lógica de firmeza, ele sabe o que ele está falando. Porque, assim, como que foi feito o trabalho da codificação? Vocês devem saber. Várias pessoas, médiums do mundo inteiro, mandaram questões para Kardec. E aí ele foi codificando, ele foi arrumando, encaixando. Mas ele precisou da lógica dele para colocar essa pergunta aqui sobre essa e dar uma sequência e fazer essa pergunta. Então, assim, ele é realmente um cara da lógica de bronze, né? E aí, ele, no livro Céu e Inferno, a gente tem, gente, no final do livro, no meio do livro para frente, depoimentos de vários espíritos que vão falar dessas moradas que o Filomeno está falando aqui. Vão dizer onde que eles estiveram, como que eles passaram, como que eles desencarnaram. E é... Ai, nossa, essa capinha... Velhinha, né, menina? Tá amarelada as páginas. Amarelada. Primeira edição. É porque a gente mostra as capinhas da gente assim, gente, e não precisa ter vergonha, não, senão de que, graças a Deus, também não adianta ter livrinho velhinho estudar, não, viu, gente?
Importante você manusear, escrever, escafunchar e não sei o que, não sei o que lá. Mas hoje as capas estão lindíssimas, os livros estão lindíssimos, né? Então, os espíritos contam as suas trajetórias. E não são poucos os espíritos que ficam presos na Terra, não, viu, gente? Uns querem vingar, outros são muito apegados à família. Eles falaram aí anteriormente que tem espíritos que sentam à mesa para jantar, tomar café, almoçar com os familiares. Vocês estão achando. Não está, ainda fica Depois você sentindo acha que mora melindrado. sozinha, né, Miriam? Não, eu moro sozinha. Eu moro sozinha. Encarnada. Desencarnada está Não vem, assim. não. Por que eu não tenho ido mais na sua casa? Eu, hein? Não vem com gracinha, não, Amanda. Desconjuro. Aqui, ai, Amanda, vou ter que dormir aí na sua casa hoje. Ô, gente, Valéria não então, é o vai deixar, não. seguinte. Ah, ela deixa que ela tem essas bobagens. Aí, gente, vou falar uma coisa para vocês. Eles falaram aí. Você já imaginou você sentado? E aí o espírito está ali sentado. O espírito vem na reunião mediúnica, como é que ele fala? Ele vem até melindrado. Ah, não sei por que que eles não estão me dando confiança. Ué, bicho, está desencarnado, filho. Né? Está desencarnado. Está em Então, outra assim, olha vibração. a força do. Está em outra vibração. E assim, tudo que você fala, a pessoa que está ali não ouve. Uma vez eu escutei um estudo de uma pessoa, e ela falava assim: tem geladeira em casa? Aí o pessoal da plateia, a plateia é muito grande, disse, tem geladeira. Tem pinguim? Eu falei, gente, esse cara quer dizer com isso, pinguim? Aqui em casa tem. Que é esse pinguim de geladeira? Eu adoro aqui falar nisso, eu tinha, o meu quebrou até. Eu O tinha um meu está pinguim, eu amo inteirinho. pinguim. Foi da avó Chica. Não, o meu não tá não, Armando, o meu quebrou. Aí ele falou assim, vocês sabem esses pinguim, o que que significa? Eu falei, gente, a gente aprendeu na doutrina espírita. Os espíritos ficam sentados tudo em cima da geladeira. Eu falei, Jesus, sacramental, eu vou tirar isso daqui, pelo amor de Deus. Então, é isso que o Armando falou, as companhias estão aí. E que tipo de companhias? Ele falou, tá assim de gente aí morando com você, mas ele não disse que tipo de espírito. Então, eu é que vou saber, não preciso nem perguntar para ele. A gente tem que De parar com essas acordo com o bobagens. seu pensamento, com o seu sentimento, com a sua conversa do dia a dia. Do que eu fiz, do que eu deixei de fazer, né? Porque, eu não fiz nada de errado, mas deixei de fazer o bem. Tá ruim, tá, gente? Tá muito ruim. Tá ruim, pode. Questão 642, Livro dos Espíritos. Não adianta só não fazer o mal. Deixar de fazer o bem é o mal. Ah, menina, mas está tudo fechado, não tem negócio de filantropia nenhuma aberto. Faz o bem no seu trabalho, quando você perdoa o seu colega que foi infeliz numa fala, faz o bem com a sua esposa, fazer o bem não tem nada a ver com instituição espírita ou católica ou qualquer coisa aberta, que eu vou lá e costuro casaquinho de criança. Fazer o bem é ser bom. Fazer o bem é você passar por cima de você, é você vencer a você mesmo, é você perdoar o outro, é você compreender o outro. Isso é fazer o bem. É a caridade moral, a caridade que Jesus espera de nós. Né? Então, ele vai falar aqui que o apego prende os seres em regiões inferiores, impedindo o avanço de cada um. O que o Buda vai falar? Que o apego é a maior causa do sofrimento. E o que o budismo ele prega? Prega em extinguir o sofrimento. Então tem que extinguir o quê? O apego. Ah, mas esse negócio não é fácil, não. Não, ninguém falou que é, não. Ninguém está falando que é. Não é? Dói sim. Ah, porque eu amo meu filho, isso não é amor, não. Ontem, sei lá que dia foi, a gente teve uma reunião mediúnica lá, aí o espírito voltou falando assim, mas vocês me tiraram de lá de novo, e quando eu saí de lá, ela ficou pior. Ficou pior por causa de quê, meu filho? Ficou pior porque está sentindo a minha falta, porque ela sabe que eu realmente amo ela. Eu falei, primeiro que eu não amo ela, coisa nenhuma. Isso não é amor, gente. Então, traz isso para a nossa realidade. Eu não estou fazendo bem a essa criatura que eu digo que amo tanto que eu tenho que ficar do lado dela para ela ser feliz, eu tenho que estar do lado. Não tem nada disso, esse sofrimento. Quem ama, solta, liberta, deixa ir. Quem ama, confia, entrega. Quem ama, espera, perdoa.
Serve. É isso que é amor. Isso é que é amor. Miriam, mas isso é muito difícil. Quem falou que vai ser fácil, Senhor Jesus? Não é fácil, não. Não é fácil para mim, não é para o Verônica, não é para o Falcão, não é para ninguém. E ele encerra o capítulo com o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 3, onde Jesus está em João 14, 2, ele fala: na casa de meu pai há muitas moradas. Aí eu queria que o Falcone fechasse isso para a gente, dissesse que morada é essa, que casa é essa, de quem que eles estão falando, João está se referindo a quê? João está se referindo ao que ele aprendeu com Jesus. E nós vamos ver Jesus dizer: eu voltarei ao Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. No futuro eu vos enviarei o Paracleto, é o Espírito Verdade, ele recordará tudo aquilo que eu digo e vos falará de coisas que não vos posso apresentar. Se Jesus tentasse falar para aquele povo daquela época, que éramos nós, lá ou em outros pontos do planeta, que tinha cidade no mundo espiritual, ninguém ia entender nada. Eles conheciam aquele mundinho deles ali e acabou e pronto. Para ir de Jerusalém a Roma era uma viagem, mas uma A viagem pé. perigosíssima. A pé não, tinha que atravessar o Mediterrâneo, que é isso? E como que ia? Que é isso? Você fez um estudo comigo do Paulo Estevão, ué? Tinha uma... Eu tô te perguntando, ué. Jerusalém está aqui embaixo, Roma está lá em cima. É navio nas galés romanas, olha. Paulo Mas que fez tipo de navio? Demorava quanto tempo, né, para fazer isso? Isso é. É semanas, isso que eu estou falando. Por isso que eu semanas, falei a pé, praticamente a pé. ia parando de porto em porto nas ilhas, parava em Creta, ia parando, porque tinha que abastecer, dependia dos ventos, dos remos, dos Os escravos e tudo mais. remos. E nós vamos ver que É, Jesus gente, a diz, pé. Jesus quando fala, né, que ele desce do Monte Tabor, que o Pai aproxima e fala: Mestre, teus discípulos debatem com o Espírito a noite inteira, não conseguiram resultado. Jesus fala: para essa casta de espírito, há que ter jejum e oração. Quer dizer, tem outras castas. Então, aquela casta de espírito ainda era um espírito vingador que buscava na criança prejudicar o pai e tudo mais. Mas quando o centurião vai pedir socorro para o servo dele, Jesus diz: vamos até a sua casa. Ele diz: não é necessário. Eu tenho sobre minhas ordens homens. Eu dou ordens e eles cumprem. Eu recebo ordens de Roma e as cumpro. Então eu sei que tu tens a teu serviço legiões de espíritos e que se tu ordenares, eles podem ir à minha casa e curar o meu servo. Eu acho isso lindo. Aí ele vai dizer que ele vai preparar, voltarei ao Pai, ou preparar-vos outras moradas. Então João está falando o que ele ouviu de Jesus. No livro da Egorina, nos livros de André Luiz, nos livros de Leon Denis, no livro da Ivone, a ela ditado e depois por Camilo, e depois revisado por Leon Denis, estudando Memórias de um Memórias Suicida. de um Suicida, ele vai ser explicado isso, e em várias outras obras, de que essas camadas que se sobrepõem uma à outra, cada uma tem um tipo de construção, de padrão vibratório, de densidade de oxigênio, de respiração, de mais luz, de menos luz, de acordo com as mentes que ali habitam. Essas várias moradas, então, na infância, olhávamos para os céus e achávamos que as estrelas eram só para iluminar a noite. Mas vamos ver que desde os persas lá atrás, eles usavam as estrelas como referência na navegação, no deserto, que tem um mar de água e tem um mar de areia. Não tem referência. É a posição que o Sol nasce, é a posição que o Sol se põe, é a posição da estrela tal, da constelação tal. Então, hoje nós sabemos que cada ponto luminoso na noite estrelada é um Sol. O nosso Sol é de quinta grandeza. Imagina um Sol de primeira grandeza. Nossa. Quase do tamanho do nosso sistema solar.
E muitas dos pontos luminosos que nós vemos são estrelas que já não existem mais, cuja luz está viajando através do espaço, mas que a fonte já mudou a estrutura. Se o nosso Sol tem vários planetas em volta, que chamamos de sistema solar, cada uma dessas estrelas também tem. Aí vem o comandante Edgar Armond explicando os exilados de Capela, as transições planetárias, a mudança do padrão vibratório do planeta. E também, Miriam, nós temos que lembrar que há várias moradas na casa de teu pai, é um dos 5 pontos básicos da doutrina espírita. Primeiro, a crença em Deus. Segundo, a crença na alma. Terceiro, o retorno da alma ao mundo físico, reencarnação. Pluralidade das existências, né, das vidas, das existências. Depois, pluralidade dos mundos habitados. Há várias moradas na casa de meu pai. E, por último, comunicabilidade dos desencarnados com os encarnados, que é a mediunidade. Então, é um dos 5 pontos básicos da doutrina espírita. É um dos 5 pontos básicos. E isso mostra a gente, né, Falcone, que pretensão é nossa achar que nós somos os únicos habitantes do planeta. Já tem que cair por terra o orgulho do homem, que se acha a única bolacha que existe no pacote. Eu costumo dizer, na brincadeira, quando faço o estudo sobre família, sexo, namoro, noivado, casamento, né, que ainda ontem, no século passado, meados do século passado, o casal de namorados na praça, sentado, namorando, e de repente a lua surgia por detrás das montanhas, lua cheia. E a jovem perguntava para o namorado: meu bem, por que é que a lua brilha tanto? Ele olhava para a lua, olhava para a lua, para ela e dizia: de inveja da tua beleza, dos teus encantos, dos teus pendores. Ela sabia que era mentira, mas sorria, corava e era uma beleza. Muito bem, se casavam. Tempos depois, ela estava na janela da casa, os moleques brincando lá fora na rua. Ela olhava para o lado, aquele príncipe encantado dela, aquele Adonis, já não tinha mais cabelo, estava pouca telha, aquela barriga volumosa de 18 meses de gravidez. E ela olhava e se perguntava: será que ainda tem alguma coisa do meu príncipe encantado aí? A lua subia, ela olhava para ele e dizia: meu bem, por que é que a lua brilha tanto? Ele olhava para a lua, olhava para ela, olhava para a lua, olhava para ela e dizia: mulher, eu não entendo desse negócio de astrologia, de astronomia. Liga para a Zora Ionara e pergunta para ela. Quer dizer, é a sensibilidade masculina, essa sensibilidade maravilhosa, que as mulheres tanto amam em nós, os homens. Quer dizer, falar das várias moradas na casa do Pai vai depender de que fase do namoro que a gente está com Jesus, com o mundo espiritual, com a espiritualidade. Ô, gente, eu preciso fazer uma parte. Com a nossa consciência. E eu convivo com esse homem há 35 anos. Eu nunca escutei. Quem fala? Ele sai com essas coisas que eu não sei de onde que ele tira esses negócios, gente. Eu estava aqui. Pô, gente, mano, fantástica essa história. Eu amei essa história. Pois é. É desse jeito mesmo, é desse jeito. O homem começa assim, até oferecer na lua. No final, ele já está até tirando o queixo. Vou te falar. Muito bom, mano. Aí, o que não acerta nessa encarnação, na próxima encadernação, nós aqui, travês. Por isso, vamos criar juízo, estudar Kardec, abrir a nossa mente, pensar fora da caixa e buscar, como diz o Dr. Jacó, já falei isso nesses 136 encontros passados um monte de vezes, ele costuma psicografar,
e colocar com frequência. Busca viver na prática os valores que já dominas na teoria. Na teoria. Saber, nós sabemos. Mas entre saber e fazer, para alguns é um passo, para outros é Jerusalém com Roma. Não dá para ir a pé. Ir a pé, meu filho, tem que ir a Não pé. dá para ir. Nem de vassoura do Harry Potter dá para Nem ir. a pé não está dando para ir. Entendeu? Então tá aí, ó. E agora vem o próximo capítulo, que é extraordinário, que é a vida social do além-túmulo. Como que os espíritos interagem no além. Além de ter isso tudo que nós falamos, ainda tem vida social. Tem o Palácio da Música. A veneranda cuida lá das flores dos jardins de nosso lar. Como é que faz? E nós não estamos aprendendo, estamos desaprendendo a conviver na vida social aqui. Essa maquininha de fazer doido celular está quebrando o relacionamento, o diálogo. Desliga a televisão, minha gente. Desliga o celular. Usa só para coisas novas. Eu moro sozinho, eu acordo de manhã, enquanto faço café, tomo café. O que eu escuto? É o Gayatri, são mantras indianos de Sai Baba. Eu escuto Divaldo falando, Raul falando, a prece de Cáritas, a coletânea de preces, as músicas espíritas. Porque fazendo isso, ainda sobra tempo para pensar o que não deve, para falar o que não deve, para fazer o que não deve. E se a gente fica só na televisão, trocando de canal, brigando por causa de futebol, de política, de lixo, de pornografia, de conversa fiada, de passinho para lá, passinho para cá, tentando dançar igual aquele pessoal. Não vou nem falar o nome da rede social, você sabe de qual que eu estou falando. Valoriza, gente. Seu tempo não é capim, não, Falcone. O seu também, querido internauta que está nos acompanhando. Não é capim, não. Vamos valorizar o tempo, pelo menos 30 minutos por dia. E eu escuto o audiobook de Allan Kardec, do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, não sei o quê. Quando eu vejo, estou pensando que não deve, volta, limpa tudo, começa de novo, põe no princípio da... Antigamente era voltava a fita, né? Hoje é só empurrar o dial para lá e volta no começo. Hoje eu comecei a prece de Cáritas 3 vezes. Deus, nosso Pai, que sou todo amor e bondade. De repente eu não sabia se eu estava como Moisés sobre a montanha, se eu estava no espírito da alma. Voltava de novo e começava. Eu começo a falar em voz alta. Aquela atriz, como é que ela chama? Ana Rosa falando, e eu falando com ela, Deus, nosso Pai, que sois todo amor e bondade, dai força àquele que passa pela aprovação, né? Vai ver se eu acordo. Um pé ainda está no mundo espiritual. Não é brincadeira, não. Vencer a Verônica? Tiro de letra. Deixar você para trás? Eu também. Maravilha! Mas e vencer o Falcone? E conviver com o Falcone? Nós temos que pensar nisso. Nosso tempo está acabando nessa encarnação, cada dia é menos um dia. Vocês viram a reunião de entes queridos da semana passada? O pessoal, algumas pessoas mais perdidas do que cego em tiroteio, outras já mais alinhadas de tudo que já ouviram, que já leram, de propósitos e etc. Vamos trabalharmos. Como eu disse no princípio, o tempo urge. Então, semana que vem, leiam várias vezes o capítulo, pega o seu lápis, tudo que você puder escrever usando lápis, não use caneta. O lápis é 100% degradável, é biologicamente correto. Então, grifa, anota. Tem uma palavra difícil aqui. Vai lá no dicionário online, consulta na hora e vamos em frente. Vamos em frente. Estamos no Setembro Amarelo, oração pelos suicidas, pelas pessoas que estão com pensamento de autodestruição, e depois de amanhã, dia 16, você tem encontro marcado comigo na FEAC,
Começa às 8h30, pontualmente. Mais um curso de plantonista do SOS Preces. O ano que vem, o SOS Preces completa, dia 1º de agosto, 30 anos. Mais de 1.800.000 ligações atendidas, o que dá uma média de mais de 500.000 telefonemas por ano. Venha ser plantonista. Assinamos a sua carteira, te damos o e-mail e o WhatsApp de Jesus Cristo. Você entra em contato com ele e acerta o salário. E nós assinamos a sua carteira espiritual. Vamos que vamos. Meninas, suas palavras finais. Oi, gente, até semana que vem, queridos amigos internautas. Vamos estudar, gente. Toma juízo. Toma juízo, mas aplica o juízo. Não adianta ficar só tomando, não. Semana que vem é um capítulo muito interessante para dar continuidade a esse tema que nós iniciamos hoje. E quanto mais a gente aprender sobre o mundo espiritual, mais esperto a gente fica para mudar aqui as atitudes para chegar lá e frequentar um lugar melhorzinho, né? Até semana que Anota vem. aí recursos.feac.org. Você tem acesso a tudo o que acontece na FEAC, do SOS Preces, da Rádio Evoluir, das reuniões públicas, dos grupos de estudos, do trabalho com a criança, com o jovem. Se você quiser e puder, e é importante, colabore financeiramente com a FEAC, manutenção de contabilidade de livros, despesas de cartório, faxineira, água, luz, telefone. As nossas despesas não são fáceis e tem mês que o caixa fica no vermelho. Então, colabore financeiramente também com a instituição que você frequenta. Se você não frequenta a FEAC, frequenta outra instituição, colabora. Colabora porque toda instituição tem despesas. Vamos, então, buscar, através da oração, melhorar a nossa sintonia ainda mais com o mundo espiritual, neste que é o seu, o meu, o nosso culto do Evangelho no Lar, mais um culto do Evangelho no Lar, já que devemos fazer pelo menos uma vez por semana esse culto. Amigo Jesus, abençoe cada internauta que nos acompanha neste momento. A todos que já acompanharam os 136 encontros anteriores. Abençoa aqueles que vão assistir a posteriori. Ajuda-nos para que, em teu nome, possamos transformar treva em luz, doença em saúde, ignorância em conhecimento, conhecimento em sabedoria e sabedoria em vivência. Que possam ser fluidificadas as águas de cada lar, abençoados os sãos e os enfermos, e que essas bênçãos se espalhem por todos os lares do Brasil, do planeta Terra, do sistema solar. Em teu nome, Mestre, dando graças a esse Deus de amor e bondade, agradecemos, agradecemos, agradecemos e encerramos o nosso encontro desta noite abençoada. Que assim seja. Muito bem. Então, depois de amanhã, 8h30 da manhã, começamos o curso e a sua presença será muito bem-vinda. Algum lembrete mais, meninas? Tranquilo, né? Verônica Mirinha, muito obrigado por tudo. Lembremos, Mateus, chumbo trocado, dói. Coração trocada, constrói. Até o dia 14/7, 21 de setembro, se Deus quiser e Ele quer. Quer.